está sentindo muita dor de cabeça, com certeza muita fome, apesar que hoje já é para você não estar sentindo tanta fome. Porque o terceiro dia do jejum, a fome já praticamente já sumiu. Tem alguém com muita fome aqui? O Arthur. Você vai ver que você vai comer. Você vai comer agora, depois que acabar o culto. Aí você vai ver que você não vai conseguir comer muito. Eu quero te dar um conselho. Não coma muito. Vá devagar, come um pouquinho. Depois você come mais um pouquinho. Porque se você comer muito, de uma vez, você vai passar mal. E aí fica ruim, tá bom? Então vá aos pouquinhos, dá uma beliscadinha. Depois você come mais passa uma horinha, você come mais um pouquinho. Mas olha só. Você pode não estar... essas coisas você pode estar sentindo hoje. Mas esse jejum vai produzir uma transformação na sua vida tão grande, mas tão grande que você nem imagina o que esse jejum tem feito nas regiões celestiais na sua vida. Daqui uns dias você vai começar a testemunhar, a ver o que o Espírito Santo iniciou. Quero dizer para você que portas foram abertas na sua vida nesses dias. Portais do Senhor foram abertos para você nessas 40 horas de jejum. O Eric, aumenta só um pouquinho para mim que eu estou... Você vai ver que coisas vão começar a acontecer na sua vida, da parte de Deus. Algumas coisas que estavam bloqueadas na sua vida vão começar a ser liberadas na sua vida. Porque nesse jejum, Senhor, há uma liberação do Senhor sobre a sua vida. Há uma liberação do Senhor sobre a sua vida de determinadas coisas. Então, guarde bem o que eu estou falando para você. Abre lá sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Nós estamos falando nos domingos sobre as doces influências do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Hoje eu quero falar como que você estimula essa influência do Espírito Santo na sua vida. Como é que eu faço, pastor, para que todas essas influências que nós falamos todos esses dias, que nós ouvimos, como é que eu faço para que todas essas influências sejam uma realidade na minha vida? Eu quero dizer para você que esse jejum de 40 horas já está sendo um estímulo para o Espírito Santo influenciar a sua vida. Mas tem muitas coisas que o Espírito Santo ainda vai fazer na sua vida. Olha o que diz aí. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha só. Quando você busca o Espírito Santo, você recebe uma unção. Você recebe unção, significa poder. Unção significa uma graça. Unção significa um presente de Deus para que você possa viver a vida cristã verdadeira. Então todo crente ele precisa de unção. Olha para o seu irmão e fala para ele, você precisa de unção. Todo crente, ele precisa da unção do Espírito Santo de Deus, fluindo no seu interior, fluindo na sua vida. Porque senão você não consegue viver uma vida cristã verdadeira. Sem a unção do Espírito Santo, você é uma pessoa normal. Com a unção do Espírito Santo, você é um X-Men. Tem aquela musiquinha que fala lá, eu sou um X-Men, o Arthur gosta dessa musiquinha aí. Ele me faz um X-Men. Então olha só, com a unção do Espírito Santo você se torna um X-Men. Um super-homem, uma super-mulher, porque
Porque você navega nas regiões espirituais. Uma pessoa normal, uma pessoa sem a unção do Espírito Santo, ela navega só no natural. Ela não consegue navegar nas regiões espirituais. Agora, quando você tem a unção do Espírito, você consegue entrar nas regiões celestiais. E o interessante, como o pastor Tiago falou na sexta-feira aqui, é que todas as bênçãos que você precisa, todas as bênçãos que você, e o pastor Adilson falou ontem também, todas as bênçãos estão reservadas para você. Na onde? Nas regiões celestiais. Então, a unção, ela te capacita a você receber todas as bênçãos de Deus na sua vida. Então, isso é importantíssimo. Então, muitas vezes o que acontece? A gente passa despercebido e vai deixando essa unção se apagar nas nossas vidas. Com as situações, com o dia a dia, com a correria do dia a dia, com as situações que você enfrenta, muitas vezes nós vamos esquecendo. E a unção tem uma medida. Olha para o seu irmão e fala para ele: a unção tem uma medida. E fala para o seu irmão assim: a unção também tem um tempo. Há uma medida de unção que Deus derrama sobre a sua vida. Agora, essa medida tanto pode diminuir, como ela pode aumentar. À medida que você vai deixando de lado as coisas espirituais, essa unção vai diminuindo. É por isso que tem muita gente que quando a unção chega no final, ela acaba desviando, ela acaba afastando, ela acaba desanimando, ela acaba ficando pelo meio do caminho. Por quê? Porque a unção, o nível de unção dela, ela estava andando com o tanque vazio. Agora, quando você estimula a unção que há dentro de você, que o Espírito Santo colocou, essa medida que o Espírito Santo colocou dentro de você, quando você vai estimulando ela, quando você vai buscando mais, quando você sempre vai pedindo: Senhor, eu quero mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais graça, eu quero mais vida, eu quero experimentar mais do Senhor. Essa medida de unção, ela vai o quê? Se multiplicando dentro de você. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui: olha, por essa razão, quero lembrar, para que vocês despertem o dom de Deus que há em vocês, mediante a imposição das mãos. Aí eu quero dizer para você, por que nós pedimos, nesse final de semana, para os pastores orarem por vocês? O pastor Tiago, o pastor Adilson, a pastora Daiane oraram por vocês aqui. Para que, através da oração de imposição de mãos, vocês possam cada dia mais serem reavivados. Então olha só, há uma unção liberada sobre a sua vida. E quando você busca mais dessa unção, e o apóstolo Paulo está falando aqui que pela imposição de mãos, a unção é reavivada dentro de você. Então nesse final de semana eu declaro que a unção foi reavivada dentro de você. E agora você tem que buscar mais. O jejum é um fator essencial para que a unção venha sobre nossas vidas. O jejum é um quebrantamento. Eu estou me quebrantando diante do Senhor, estou deixando de comer, porque eu quero a unção de Deus sobre a minha vida. Eu estou ficando 40 horas sem comer, porque eu quero essa unção sobre a minha vida, porque eu quero mais do Senhor. Jejum é um caminho de morte, sabia disso? Jejum é um caminho de morte. Você está sem comer, você está caminhando para a morte. Aí o irmão fala: acaba logo então, pastor, que eu preciso comer, eu não quero morrer não. Olha só, mas jejum é um caminho de morte. A pessoa quando fica sem comer, ela está caminhando para a morte. Uma morte o quê? Morte física. Mas você está fortalecendo o quê? O seu espírito. Porque você está se quebrantando diante de Deus, deixando de fazer uma coisa que é essencial para você, para buscar algo do Senhor. E aí, meu irmão, aí Deus libera sobre a sua vida. É onde Deus libera sobre a sua vida. Então olha só,
Como é que eu estimulo a unção do Espírito sobre a minha vida, a influência do Espírito Santo sobre a minha vida? Primeiro, você tem que despertar o interesse e a fome pelo Espírito Santo. Você tem que despertar isso em você. Sempre querer mais do Espírito Santo. Sempre desejar mais do Espírito Santo. Olha, eu estou com fome de comida, mas eu também estou com fome de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais, Senhor. Nunca esteja, olha aqui para mim, nunca esteja satisfeito com o nível de unção que você tem. Nunca esteja satisfeito com o conhecimento que você tem de Deus. Nunca esteja satisfeito com o seu nível de oração. Nunca esteja satisfeito com o seu nível de leitura da Bíblia. Nunca esteja satisfeito com as suas conquistas. Requeira sempre mais. Porque Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Então deseje sempre mais. Senhor, eu quero mais. Eu sei que o Senhor já tem me abençoado. Eu sei que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu sei que eu tenho sentido a sua presença, mas eu quero mais. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos. Eu estava despertando isso neles. Eu falei para eles: você tem um salário estipulado que você gostaria de ganhar? Até o Giovanni falou isso na quarta-feira aí, né? E aí alguns deles responderam que sim, outros não responderam, outros responderam que não. Mas eu falei, mas você deveria ter, por quê? Porque isso deveria ser um alvo, um motivo de oração. Você deveria ter, porque não adianta você ficar orando, Senhor, abençoa a minha vida financeira, Senhor, me abençoa, Senhor. E você não tem uma coisa estipulada do que você quer. Então você tem que estipular, Senhor, ó. E outra coisa, eu falei para eles, olha, o que você quer ganhar? O que você quer ganhar? O que você vai fazer com isso? Aí eu pergunto para você pede algo para Deus, mas para que você quer? Aí você pode responder assim, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro novo, quero dar o de melhor para minha família. Esse é um tipo de oração que Deus não responde. Se o que você está pedindo para Deus, por que Deus não responde? O que você está pedindo para Deus é só para você? Então Deus não vai responder. Só alcança você? Então não tem resposta de Deus. Agora quando você fala assim, Senhor, eu quero ganhar 20 mil reais. Porque eu quero comprar minha casa, eu quero ter um carro bom, eu quero dar o de melhor para minha família, eu quero investir na tua obra, eu quero ver a tua igreja avançar, eu quero abençoar outras pessoas necessitadas, eu quero que através da minha vida outras pessoas sejam abençoadas também, Senhor. É por isso que eu quero isso. Aí você tem resposta. Aí Deus vai te abençoar. Porque não parou em você. Porque você vai abençoar o reino e você vai abençoar outras pessoas. Agora quando para só em você, Deus não vai responder esse tipo de oração. Porque Deus quer que você seja um canal de bênçãos. Olha para o seu irmão e fala, você é um canal de bênçãos. E Deus quer que você seja um canal de bênção. Agora, se você está orando só pensando em você, como que você vai ser um canal de bênção? Então coloque-se diante de Deus da maneira certa. E aí eu falei para os irmãos, eu falei assim, quantas horas você já orou? Qual foi o maior tempo que você já gastou de oração na sua vida? Eu pergunto para você, qual foi o maior tempo que você já gasta de oração? Que você já orou? Pastor, eu já orei 40 minutos. Foi o tempo máximo. Pastor, eu já orei 1 hora. Pastor, eu já cheguei a ficar 2 horas orando. Ok. Muito bom. Só que você precisa aprender a romper limites. Então, por exemplo, se você orou meia hora,
Então você tem que aprender a romper. Então eu já cheguei nesse nível de meia hora de oração por dia. Então o que eu tenho que fazer agora? Romper. O que eu vou fazer? Eu vou orar 1 hora. O meu alvo agora não é meia hora, o meu alvo agora é 1 hora. Aí eu já oro 1 hora, pastor. Então o seu alvo agora é 4 horas. Mas eu já oro 4 horas, então o seu alvo agora é você orar 12 horas. Isso é romper limites. Isso é você sair da sua zona de conforto. Então, você já leu a Bíblia inteira? Não, então esse ano aqui eu vou ler a Bíblia inteira. Quando você já leu? Não, eu já li um livro da Bíblia. Eu já li Ageu. Eu já li Judas. Só tem um capítulo, irmãos. Mas, então fala assim, eu vou romper. Eu vou ler o Novo Testamento. Aí você lê o Novo Testamento e fala, agora eu vou ler o Velho Testamento. Quando você lê o Velho e o Novo Testamento, você já leu a Bíblia inteira. E o que aconteceu? Você rompeu. Você rompeu. E com isso, o que acontece? A unção, uma unção maior é liberada sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, toda unção tem um preço. Eric, aumenta a mão um pouquinho que eu estou gritando aqui, mano. Toda unção tem um preço. A unção não é de graça. A unção, ela tem um preço. O preço da unção é o quê? É a sua busca. O preço para você receber unção é o seu interesse. O preço para você receber unção é o seu desejo. Agora, se você está na sua zona de conforto, como é que você vai avançar? O nível de unção que você tem hoje é para você viver o que você está vivendo hoje. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos querem ir além aqui? Quantos querem ir além do que você está vivendo hoje? Então tem um preço a pagar. O preço é o quê? É sair da sua zona de conforto. É sair do seu comodismo. É você buscar mais do Espírito Santo. É você desejar mais da unção, da vida, do poder dele sobre você. Porque à medida que você vai vivendo e desejando coisas maiores, maior é o preço e maior também é a sua luta, é a sua batalha. Você tem que arrancar lá os gigazeus, jebuseus, os amoreus lá da terra prometida. Então o que você tem que fazer? Buscar, desejar mais do Senhor, mais do Espírito Santo. Comece com orações simples, pedindo mais. Comece a romper limites. Então, vá romper limites. Eu falei para os irmãos, olha, esse ano aqui é ano da gente romper limites. É ano, se você não estava acostumado a jejuar 40 horas, quem jejuou 40 horas pela primeira vez, glória a Deus pela sua vida, porque você já rompeu, quebrou uma barreira, rompeu um limite na sua vida. A unção nova vai chegar sobre você nesses dias. Agora, o que eu preciso fazer também? Eu preciso orar especificamente para o Espírito Santo. Então, você tem que desejar as coisas do Espírito, e você tem que orar especificamente, pedir para o Espírito Santo, sabe? Uma das coisas que Jesus nos ensinou, foi orar para que nós tenhamos o Espírito Santo. Ele fala, peça ao Pai, o Pai vai mandar o Consolador, o Espírito Santo vai vir para você, ele vai te ajudar em todas as coisas, ele vai te conduzir a toda a verdade, ele vai te mostrar o caminho. Então olha só, nós devemos orar ao Espírito Santo. Você precisa orar para ter a influência do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Não pense que você já tem o suficiente do Espírito Santo na sua vida, não. Quem pode ter o suficiente do Espírito de Deus? Ninguém.
Por isso que é uma busca constante, todos os dias. Deseje a influência dele, deseje ele estando ao seu lado, deseje ele te guiar, deseje ele te conduzir, deseje ele te ajudar na sua vida diária. Então sempre vai ter uma medida a mais do Espírito Santo para você. Fala para o seu irmão isso aí, sempre vai ter uma medida a mais do Espírito Santo para você. Como que eu recebo a unção do Espírito Santo na minha vida? Ora, nessas reuniões aqui, irmãos, essas reuniões de oração. Nos reunindo para orar, nos reunindo para buscar a unção do Espírito Santo. Nós precisamos ter muitas desses jejuns, orações na igreja, orações nos lares, nas casas, nas células. Porque quanto mais você buscar e desejar a influência dele, mais ele vai derramar. Olha o que diz lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Olha como a igreja de Atos fazia, olha como a igreja de Atos funcionava. Olha o que diz lá, Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, olha só. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Olha só, eles estavam reunidos em uma casa. Talvez estava lá comendo um churrasco, talvez estava celebrando um aniversário, talvez estavam somente tomando um café da tarde juntos. Talvez o dono da casa estava lá e chegou um irmão para visitá-lo, daqui a pouco chegou um outro irmão para visitá-lo, daqui a pouco chegou um outro irmão, e tinha um grupo. Eles comiam, bebiam e oravam. A oração fazia parte do cardápio desses irmãos. Não era só conversa, ficar jogando conversa fora, não era só comer uma comida gostosa, tomar um café gostoso, não. A oração também fazia parte da vida desses irmãos. E o que acontecia, irmãos, quando eles oravam? O que acontecia? O que aconteceu com a igreja de Atos, que era uma igreja que orava? O que aconteceu? Irmãos, olha a experiência que esse povo teve. Parou para pensar nesse versículo aí? Olha a experiência que esse povo teve com Deus. A casa tremeu. Oh Deus, que quando nós nos reunirmos aqui para jejuar e orar, buscar a tua presença, que essa igreja trema, que esse chão aqui balance. Você queria ter uma experiência assim? Terremoto dentro da casa da Giovana, terremoto dentro da casa do Felipe, terremoto dentro da casa do Giovanni. Por quê? Porque os irmãos estavam orando. Teve um terremoto, saiu todo mundo correndo para fora. Aí quando olhou lá fora, estava tudo tranquilo, tudo normal. Ninguém correndo, ninguém saindo de dentro das casas. Só os irmãos saíram para fora da casa. Oxe, teve terremoto, mas está todo mundo quieto, todo mundo parado. Está tudo normal na casa dos vizinhos, só teve terremoto aqui dentro de casa, porque a unção do Espírito Santo era tão poderosa. Olha só, irmãos, o poder da unção, quando você busca o Espírito Santo, ela causa fenômenos naturais. Houve um terremoto dentro de uma casa. Rapaz, como eu queria viver essa experiência. Outra coisa importante, você precisa ativar a influência do Espírito Santo como? Com cânticos. Olha só que coisa poderosa. Quando eu adoro ao Senhor, a unção do Espírito Santo vem. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, a unção vem. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz aí. Efésios capítulo 5, olha o que diz. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam o quê?
cheios do Espírito Santo. Versículo 19, olha o que diz: falando uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Olha só que coisa poderosa. O louvor, ele tem um poder de atrair o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós nos reunimos e quando nós cantamos louvores, quando nós nos reunimos e quando nós cantamos cânticos espirituais, quando nós nos reunimos e nós louvamos, falamos da palavra com os irmãos, o Espírito Santo se faz presente, a unção dele vem. A unção dele vem. Cânticos espirituais. O que é cânticos espirituais? É você cantar em línguas. É você expressar uma adoração em línguas estranhas. Quando você abre a sua boca para adorar em línguas estranhas, você está cantando um cântico espiritual. Pode ser também um cântico que sai do fundo do seu coração. Às vezes eu me pego cantando cânticos espirituais, trabalhando. Você tem uma ideia? Estou lá trabalhando, de repente vem algo na minha mente, eu começo a cantar não música que nós cantamos na igreja, mas algo que sai dentro de mim. Eu canto um cântico que vai vindo na minha mente, e eu vou expressando, e eu vou falando, e isso é um cântico espiritual. Então você tem que praticar isso, você precisa viver isso, aprender isso. Na sua casa, coloca o louvor, daqui a pouco você está lá cantando um cântico espiritual. No seu trabalho, você pode lá estar cantando um cântico espiritual, silenciosamente, você e o Espírito Santo. No caminho para o seu trabalho, no seu trabalho, onde você for, você pode estar cantando cânticos espirituais. Criar o hábito da leitura da palavra. Por exemplo, Salmos. Ele está falando aqui, olha, falando uns aos outros com salmos. Sabe, você poderia decorar alguns salmos, para quando você encontrar com o irmão, você virar para ele e falar um salmo para ele. Qual que é o salmo mais fácil de decorar, que todo mundo conhece? Salmo? Salmo 23, né? Os irmãos já sabem de cor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A hora que você... O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? A hora que você encontrar com o irmão, você olha para ele e fala assim: o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Quantos gostaria de receber uma palavra dessa na sua vida? Então eu quero declarar para você: o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Olha aí. Então você olhar para o seu irmão e declarar um salmo sobre a vida dele. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Declara isso para o irmão. Declara isso para a irmã. Isso é falando com salmos. Falando com salmos. A sombra do Senhor onipotente vai te guardar, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Então olha só, quando você vai falando com salmos, a unção do Espírito Santo vem. Às vezes o irmão vai estar lá, passando por uma dificuldade, por um problema. O irmão vai ter orado, pedindo uma direção para o Senhor. E aí você vem e fala: descansa. O Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer por você. Aí aquela palavra impacta a vida do irmão. E aquele irmão vai sair dali o quê? Renovado. Por quê? Porque você foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só, isso é importante. Então, quando nós falamos com salmos, com cânticos espirituais, com cânticos que nós cantamos na igreja, quando nós louvamos ao Senhor, a Bíblia está falando que o Espírito Santo, ele vem com unção sobre nossas vidas. A unção do Espírito Santo vai te
encher. Olha o versículo 18 aí, volta aí o 18 está falando, olha aí. Olha o que ele diz. Olha só, não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Como? Aí o versículo 19. Falando uns aos outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, quando eu faço isso, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Quando eu pratico isso, a unção do Espírito Santo vem sobre a minha vida e através da minha vida, ela vai entrar na vida e no coração de outras pessoas. Eu me torno um instrumento do Espírito Santo. E outra coisa importante, olha aí no versículo 20, que diz aí, passa aí, versículo 20. Sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Como é que eu também ativo a unção do Espírito Santo na minha vida? Sendo grato. Sendo grato. Então olha só, quando eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já tem feito na minha vida, eu estou me habilitando para receber mais dEle. Você é grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida nesses dias? E olha que poderoso, né? Deus vem falando conosco desde a sexta-feira. Deus está mandando a gente praticar justiça. Deus está mandando a gente andar em justiça, a gente praticar misericórdia e lealdade, a gente buscar Deus. E ontem o pastor Adilson falou que nós devemos crer no sobrenatural, crer, não olhar para as circunstâncias, nós devemos olhar para aquilo que nós já recebemos do Senhor, e nós devemos ter um coração grato, não murmurando, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de pensar só nas coisas negativas, parar de pensar somente nos problemas, nas dificuldades, e pensar nas coisas em que Deus ainda vai liberar sobre nossas vidas. Nós devemos ser gratos por tudo que nós temos e somos. Ontem eu estava conversando com os irmãos aqui, aí o irmão falou assim: rapaz, eu nunca senti tanta vontade assim, tanto gosto de comer um pão com manteiga. Ele falou assim, eu lembro do pão com manteiga assim, chega a me dar água na boca. Eu nunca senti tanta falta de um pão com manteiga. Aí eu estava falando para eles que esses dias atrás eu assisti a entrevista de um rapaz que tinha sido sequestrado lá de Israel, que foi sequestrado lá pelo Hamas, e ele ficou 1 ano no cativeiro. E ele ficou, ele mais 4 pessoas. E ele dentro do cativeiro, eles passaram fome, ele perdeu mais de 30 quilos esse rapaz, ele não era muito gordo, já era magro, ele ficou só o osso. E ele dando a entrevista, ele falou que eles não davam comida para eles. Eles ficavam lá dias sem comer, e quando eles chegavam lá, os terroristas, eles levavam 1 xícara de chá para eles dividir em 4. Aí ele pegou e ele falou assim, olha, eu nunca dei valor a muitas coisas na minha vida, mas depois desse tempo, agora eu começo a valorizar as coisas. Ele falou assim, eu dentro do cativeiro, eu morria de vontade. O maior desejo da minha vida, depois de sair de lá, o maior desejo da minha vida era tomar 1 xícara de café. Ele falou. Tomar 1 xícara de café sozinho. Ele falou, sozinho. Eu tomar 1 xícara de café. E aí ele falou, essa situação que eu vivi me ensinou uma coisa, a valorizar as coisas, a agradecer por tudo que eu tenho. Aí eu estava conversando com o Rafael, também estava na conversa. Aí o Rafael, ele serviu no exército, né? E eles ficaram 2 dias no meio do mato. Teste de sobrevivência. Aí, eles falando que eles conversando entre eles lá no meio do mato, na chuva, com frio.
tendo que ficar lá deitado no meio de cobra, no meio de coisa. E aí um rapaz falou para ele assim: rapaz, olha, eu reclamava do meu colchão, que o meu colchão é ruim, que o meu colchão é isso, que o meu colchão é aquilo. Agora eu estou sentindo falta do meu colchão. O outro falou assim: eu reclamava do meu pai e da minha mãe pelo sofá lá de casa, que era muito ruim. Agora eu vejo quanto o meu sofá é bom. Então olha só, irmãos, muitas vezes, por você estar sendo sempre abençoado, por Deus ter te colocado na condição que você está hoje, e por você desejar coisas maiores e melhores muitas vezes, você fica reclamando daquilo que você tem. Mas você perde o senso de gratidão. E ao invés de você agradecer: Senhor, obrigado, porque pelo menos eu tenho um colchão. Meu colchão está furado, mas pelo menos eu tenho um colchão. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor. Olha, hoje não tem picanha, mas hoje tem um ovo. Glória a Deus, pelo menos eu tenho comida. Mas muitas vezes o senso de querer mais faz você se tornar uma pessoa ingrata. E ao contrário, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, a unção de Deus venha sobre você, você precisa ser grato. Você precisa agradecer. Senhor, obrigado pelo Senhor ter me trazido até aqui. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por essa unção que me trouxe até onde eu estou aqui. Mas eu quero mais. É assim que você deve fazer. Não estar satisfeito com o que você tem, mas não reclamar do que você tem. Você consegue entender isso? Ser grato por onde você chegou. Senhor, eu não merecia nem estar aqui. Não merecia nem estar aqui. Não merecia nem estar fazendo o que eu estou fazendo. O que eu merecia era o inferno. Mas eu sou grato porque o Senhor já me tirou. E eu creio que muito mais o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Muito mais o Senhor vai fazer sobre a minha vida. Então a gratidão, ela atrai o poder, a unção e a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, se você murmurar, aí você, ao invés de você estar trazendo a unção do Espírito Santo, você está trazendo demônios. Ao invés do Espírito Santo, isso faz com que você seja, através da crítica, da murmuração, de acusações, ao invés de fazer você ser cheio do Espírito Santo, isso aí vai trazer espíritos malignos para trabalhar na sua vida. Porque você vai estar abrindo uma porta para que espíritos malignos entrem. Então, você pode pensar, pode ver lá na Bíblia, lá em Êxodo, que os israelitas começaram a criticar Moisés. Quando eles começaram a criticar Moisés, começou a vir um monte de espíritos malignos sobre a vida deles. Por exemplo, Miriam veio uma lepra, Deus liberou uma lepra sobre a vida de Miriam. Por quê? Porque ela estava criticando, porque ela estava murmurando, ela estava falando contra, indo contra. Então olha só, espíritos de morte, doença, destruição, vêm sobre aqueles que murmuram, sobre aqueles que ficam debaixo de murmuração, de reclamação, de acusação, de crítica. Então a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas. É muito fácil muitas vezes nós darmos graças a Deus por umas coisas e criticar e reclamar por outras coisas. Não pode haver na sua boca nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo de reclamação. Amém, irmãos? Então olha só, desenvolva o hábito de você ser grato em tudo. Desenvolva o hábito de você bendizer a Deus em tudo. Sabe, levantou, Senhor, obrigado. Vai tomar um café, Senhor, obrigado. Vai ir trabalhar, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Terminou o trabalho no final do dia, Senhor, obrigado por mais um dia abençoado. Obrigado por eu entrar na minha casa. Obrigado, Senhor, por essa comida. Obrigado, Senhor, por esse banho que eu estou tomando aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Aí deitar na sua cama, obrigado, Senhor, por mais uma noite de descanso. Em tudo dai graças. Olha para o seu irmão e fala para ele, em tudo dai graças. Acabou o dinheiro, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me proporcionar mais. Acabou o dinheiro, você fica triste? Não, você tem que ficar alegre, por quê? Porque você gastou. Por que o dinheiro acabou? Porque você comprou alguma coisa. Você pagou alguma conta. Então você tem que ser grato em vez de você ficar triste. Obrigado, Senhor, porque o dinheiro acabou, porque eu paguei a última conta do mês. Obrigado, Senhor, o dinheiro acabou, mas ainda tem mais uma conta para pagar. Mas glória a Deus, o Senhor vai suprir. Isso é ser grato. Amém, irmãos? Não vai brigar com a mulher, não. E por último, irmãos, como que nós ativamos a influência e a unção do Espírito Santo nas nossas vidas? Sendo humilde. Olha para o seu irmão e fala para ele, seja humilde. Essa é uma chave poderosa para você ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Sendo humilde. Como é que eu sou humilde? Me submetendo. Me submetendo. Submetendo ao quê? Ao Espírito Santo, à palavra de Deus e aos irmãos. Olha só, quando nós, olha só o que diz aí, versículo 21, olha o que a palavra diz aí, versículo 21 aí. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição é submissão, se submeter às direções que o Espírito Santo tem dado. Submeter ao que a palavra de Deus diz, submeter às direções que nós, como líderes espirituais, estamos dando para você. Por quê? Porque o que eu quero dizer para você, olha aqui para mim, quero olhar nos seus olhos, quero ser sincero e dizer para você, eu não quero nada de você, eu não quero seu dinheiro, eu não quero seus bens, eu não quero nada de você, eu não espero nada de ninguém, dos irmãos, mas eu tenho uma coisa que eu quero, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você viva uma vida para Deus, que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus, que você seja muito abençoado pelo Senhor, que você desfrute de coisas poderosas de Deus na sua vida, é só isso que eu quero de você. Então tudo que eu faço aqui, como pastor dessa igreja, tudo que eu faço como líder dessa igreja, o meu intuito não é querer que você me dê nada não, o meu intuito é querer levar você para mais perto de Deus. Esse é o meu... Por que nós estamos aqui fazendo um jejum de 40 horas? Eu estava conversando com o pastor Tiago falou para mim, rapaz, o máximo que eu já fiz na minha igreja foi 12 horas. E aí eu estava observando, trouxe na minha memória várias igrejas que eu conheço por aí, e eu nunca vi umas igrejas, conheço algumas, mas bem poucas, a maioria não faz jejum assim. Trazer os irmãos 40 horas para dentro da igreja, para jejuar. Não faz. Mas por que nós estamos fazendo, irmãos? Não é porque eu quero judiar de você, não. Não é porque eu quero que você fique 40 horas sem comer, não. Não é que eu quero que você passe mal, não. É que eu quero que você experimente de coisas poderosas de Deus na sua vida que você ainda não experimentou. E o jejum faz parte disso. Eu já vi pastor falar para membro de igreja assim, ó, você não precisa jejuar não, que eu jejuo para você. Isso é um falso profeta. Isso é maligno. Que ele está roubando a vida espiritual dos irmãos, e ele está fazendo o quê? As pessoas ficam dependendo dele. Aí tudo que você precisar, você tem que correr lá para ele, ó, pastor, ora por mim, ó, irmão, faz uma oferta aqui, ó. Ó, irmão, me abençoa. Ó, irmão, me dá isso aqui, ó. Por quê? Porque ele quer a lã das ovelhas, ele quer que as pessoas dê para ele o que elas têm.
Então ele faz o que? Não, você não precisa jejuar, você não precisa orar. A única coisa que você precisa fazer é o que eu te mandar você fazer. Não, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Eu quero que você desfrute do poder, eu quero que você desfrute da unção, eu quero que você seja próximo, seja abençoado, eu quero que outras pessoas se cheguem aos pés do Senhor através da sua vida. E como que vai fazer isso aí? Através da unção. Então eu preciso levar você para mais perto da unção. Eu preciso levar você para mais perto do Espírito Santo. Eu preciso levar você para a palavra. Eu preciso levar você para o jejum. Eu preciso mostrar para você que as coisas de Deus são boas. Tem o tempo de dificuldade, mas tem o tempo também da coisa boa que vai acontecer na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Eu não quero uma igreja de crente dependente, pastor. Eu quero uma igreja de crentes maduros. De crentes que sabem enfrentar demônios. De crente que sai lá fora, sabe orar por uma pessoa. Que crente que sabe falar do evangelho de Jesus, aonde ele quer que for, não se envergonha do evangelho de Cristo. Que crente que tem unção de Deus, que quando entrar um endemoniado aqui, eu não preciso descer do púlpito para expulsar, porque os irmãos estão fazendo fila para expulsar o demônio ali. É isso. Pregadores da palavra, pregadoras da palavra. Homens que quando falam assim, vamos orar, todo mundo vem, não foge. Porque sabe o poder da oração, porque sabe como é bom orar, porque sabe como é gostoso buscar a presença de Deus. Então eu estou dando uma direção para você hoje aqui, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se sujeita, aí você está sendo humilde. Aí você está desejando, querendo, e aí o Espírito Santo vem. Agora quando você vai contra, lá vem o pastor, que esse negócio de fazer jejum de 40 horas, ficar com dor de cabeça, não sei para que isso, não sei para que querer dormir lá na igreja, para que querer dormir na igreja? Pelo amor de Deus, vou dormir na minha casa, não sei para que o pastor fica fazendo esses negócios, eu sei, irmãos. E o Espírito Santo sabe. É para ter transformação na sua vida. Para você experimentar. Olha aqui, para quando alguém chegar em você e falar assim, Deus não existe. Você fala assim, existe. Então prova. Eu tive uma experiência com Ele. Não é porque me ensinaram, não é porque me falam. Não, eu tive uma experiência com Ele. E eu sei que Ele existe. É você ter convicção. É no meio das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, você ter convicção dentro do seu coração. Sou servo de Deus, isso aqui vai passar. O diabo está lá tentando te destruir, te derrubar, e você está lá calmo, sereno, tranquilo. Você toma uma invertida do diabo, mas você está olhando para frente, eu estou olhando para o alvo. Estou olhando que eu sei que coisas poderosas de Deus vão acontecer. Estou olhando que Deus... O pastor Adilson falou ontem, as circunstâncias estão dizendo ao contrário. Mas você está olhando sempre para Jesus. Só crente maduro consegue fazer isso. Só crente maduro não sucumbe em meio às lutas, às provações e às dificuldades. Só crente maduro resiste tentação. Só crente maduro, ele não dá lado para o diabo quando o diabo vem falar para ele desistir. Só crente maduro suporta perdas. Então, como é que eu me torno um crente maduro? Me enchendo do Espírito Santo. Sendo cheio da unção, cheio da vida, cheio do poder de Deus. Só crente maduro e humilde aceita críticas. Aceita puxão de orelha. Ele não fica contrariado, eu estou contrariado, porque falou isso para mim, porque não aceito isso, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Para. Humildade é você se sujeitar àqueles que querem o seu bem, aqueles que querem o seu melhor, aqueles que querem ver você crescer, ver você avançar, ser um em Deus. Começa a praticar o que você aprendeu aqui hoje, para você ver se você não vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Se você não vai começar a ter experiências com o Espírito Santo. Começa a praticar. Começa a praticar, começa a orar, buscar a presença do Espírito Santo. Começa a cantar cânticos espirituais. Começa a se reunir entre os irmãos aqui. Começa a orar. Quando nós nos reunirmos, tem que ter oração. Começa a orar.
Começa a cantar, a adorar mais na sua casa, ao invés de murmurar, começa a agradecer. Você vai ver se não vai melhorar as coisas para você. Você vai ver se Deus não vai começar a derramar sobre a sua vida. Você vai ver se você não vai experimentar algo melhor e maior de Deus na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Ô Eric, coloca louvores lá, que agora nós vamos orar um pouquinho. Eu quero que os irmãos estejam todos livres agora para você. Nesses últimos minutinhos que nos restam, nós vamos terminar o nosso jejum orando. Fica tranquilo que daqui 27 minutos você vai poder comer. Amém, irmãos? Você vai gastar só mais 27 minutos de oração em busca do Espírito Santo aqui. Depois você vai poder comer. Estava tocando aqui, você está pensando que é fácil para o pastor? O pastor está acostumado, né? Estava tocando aqui, meus dedos adormeceu tudo aqui, meus dedos da mão. Tinha que parar de tocar. Falei para minha esposa, vai lá e pega um copo de água com açúcar, que eu acho que a minha glicemia está baixando. Aí eu tomei água com açúcar, melhorou. Aí eu teve que falar, não pode. Não pode, você pode passar mal a ponto de você desmaiar, não. Chegar no ponto que você não está conseguindo mais, você deve comer ou tomar alguma coisa. Mas não é fácil. Mas isso vai trazer peso de glória sobre a sua vida, amém? Nós cantamos, vem com o peso da sua glória, mas nós queremos glória sem pagar preço, não existe isso. Vamos adorar, vamos orar? Vamos adorar o Senhor primeiro com um cântico. E aí você vai orar. Quero que você gaste esses minutos orando em línguas, buscando a presença do Senhor. Depois eu quero impor as mãos. Nós vamos impor as mãos sobre você e a minha esposa. Assim como eles fizeram na semana, nós vamos, na sexta e no sábado, nós também vamos orar por um aqui agora. Declarando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Declarando unção, declarando um novo tempo. Declarando portas abertas sobre você. Declarando o mover e o fluir do Espírito Santo. Vamos adorar. Não, põe. Pode ser essa mesmo. Coloca do começo aí para nós. Espírito vivo. Coloca do começo, aumenta um pouquinho. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Você pode orar, fazer esse cântico como oração, orar pedindo isso para o Senhor. Espírito do vivo, pode aumentar mais, Eric. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso